Olá, meus amigos! Mais uma vez é um imenso prazer estar aqui com vocês no canal do Professor Seca. Mais uma vez sejam bem-vindos e vamos seguir na nossa jornada de revisão do processo civil. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Come on! Nossa aula de hoje inicia com recursos em espécie. Então nós vamos agora fazer algumas aulas de revisão, vamos fazer algumas aulas de revisão de recursos em espécie. E na aula de hoje nós vamos começar, obviamente, com o primeiro recurso em espécie, que é o recurso de apelação. A apelação, ela é um recurso destinado, a impugnar uma sentença. E a sentença, ela é um pronunciamento jurisdicional que tanto pode se dar em consequência de um fundamento baseado no 485, no artigo 485 do Código de Processo Civil, como no 487 do Código de Processo Civil. É a sentença que vai colocar fim à fase cognitiva do procedimento, a fase de conhecimento, bem como também poderá extinguir a execução. Bom, ela serve tanto para as sentenças de natureza definitivas, que ocorrem quando você tem uma resolução de mérito, há uma apreciação de mérito, quanto nas extintivas, em que não há resolução de mérito. E aí eu faço um destaque aqui no final do slide, deixa eu tirar aqui a minha figura. Algumas poucas exceções. Então, por exemplo, na lei de execução fiscal contra a sentença que julga os embargos de pequeno valor, o recurso cabível será os chamados embargos infringentes. E da sentença que decreta falência, cabe agravo de instrumento e não apelação. Então, visto isso, vamos fazer agora umas considerações a respeito de decisões interlocutórias não preclusas. O que acontece? No Código de Processo Civil anterior, lá de 1973, existia o que a gente chamava de agravo retido. Esse recurso, ele simplesmente foi extinto. Então, naquela época, se não fizesse o agravo retido, haveria preclusão da possibilidade do exercício da impugnação via esse recurso. Hoje, o que acontece? Essas decisões que não são passíveis de agravo instrumento, como previsto no artigo 1015, essas decisões elas não precluem e essas decisões poderão ser alegadas em preliminar na apelação. Nós temos aqui dois tipos de decisões interlocutórias no processo, aquelas que constam do rol do artigo 1015, seu parágrafo único, contra as quais pode ser interposto o agravo de instrumento, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. Então essas são decisões interlocutórias recorríveis em separados. E aquelas que não são constantes desse rol e que não autorizam a interposição de agravo de instrumento são interlocutórias não recorríveis em separado e que não estão sujeitas à preclusão. A repreciação dessas decisões, elas podem ser postuladas tanto em preliminar de apelação, como podem ser também arguídas nas contrarrazões do apelado. Então, se não forem suscitadas nesse momento, tanto em preliminar de apelação como nas contrarrazões, aí sim elas se tornarão definitivamente preclusas, não podendo mais de forma nenhuma serem rediscutidas. A apelação, ela é um recurso que cabe contra a sentença. Não é possível que a apelação possa impugnar decisões interlocutórias proferidas no curso do processo. Mas, como preliminar nas
razões ou nas contrarrazões, é possível o prejudicado pedir a reapreciação das decisões interlocutórias não preclusas. A apelação pode ainda ser apresentada, né, pela parte que foi prejudicada por decisão interlocutória anterior, né, ou por seu adversário. Caso o apelante pretenda que o tribunal reexamine a questão agravada, deve suscitá-la como preliminar, como falamos, né, nas razões de apelação, e caso o apelado queira também esse reexame, ele vai fazer nas contrarrazões, como falamos, né, ainda agora. Uma vez feito esse esclarecimento, essa revisão inicial sobre o recurso de apelação, vamos falar agora sobre requisitos de admissibilidade. Então, o conhecimento da apelação está condicionado a preenchimento de requisitos gerais de admissibilidade. Por exemplo, o prazo para interposição é de 15 dias úteis, observado que está lá no artigo 180, 183, 186 e 229 do Código de Processo Civil. Pode ser feita por fax. Observe o seguinte, isso está na lei, né, nos termos da Lei 9.800, 26 de maio de 1999, em 5 dias deverá ser apresentado o original. Está na lei isso ainda, mas a gente sabe que fax virou um mecanismo, né, já praticamente obsoleto, né? Então, a amplitude do seu uso hoje é praticamente inexistente. Mas ainda temos essa possibilidade de utilizar, né, essa previsão legal. O apelante ele deve recolher o preparo, as custas, né, o valor do recurso, os custos do recurso, observada logicamente as disposições da lei estadual. É a lei estadual que vai estabelecer essas custas, né? Sobre o aspecto formal, deverão ser observadas as exigências do artigo 1010, ser interposto no juízo a quo por petição acompanhada das respectivas razões. A petição é endereçada ao juiz da causa, né, e não ao tribunal. Então, essa petição nós chamamos de petição de interposição. As razões, que é outra peça, essa é dirigida ao tribunal, pois competirá a ele examiná-las. Então, observe o seguinte, quando você interpõe o recurso de apelação, então você vai fazer duas peças. A peça de interposição, direcionada ao juiz que proferiu a sentença, e as razões, direcionadas ao tribunal. Obviamente são duas peças distintas, mas são juntas, né? São interpostas juntas. Vamos então seguir sobre a questão dos recursos. Na primeira fase, no primeiro grau, né, na primeira instância, já houve a qualificação necessária, né, tanto de autor e réu, das partes, né, enfim. Então, no recurso, não há necessidade de você fazer novas qualificações. Isso já aconteceu. A menos que haja algum terceiro prejudicado que queira recorrer nas hipóteses que a lei autoriza, aí sim a necessidade que ele precisa se qualificar se ele não está qualificado. Então, deverá apresentar a exposição do fato, do direito e as razões do pedido de reforma e as razões, né, se caso ele queira a decretação de nulidade, né, com um pedido de uma nova decisão. As razões devem acompanhar o recurso no ato de interposição, como já acabei de falar ainda agora, podendo ser apresentadas posteriormente. Não há necessidade de indicação do tribunal para a qual o recurso é dirigido, pois cabe ao juízo encaminhá-lo. Então, a segunda peça, que é a peça das razões, essa não precisa você ter esse direcionamento, esse endereçamento, porque isso vai caber ao juízo a quo, que vai encaminhar o recurso da apelação. Uma vez feito isso, vamos falar sobre os efeitos da apelação. Ora, todos os recursos no nosso ordenamento, no ordenamento jurídico brasileiro, todos os recursos, tá, possuem efeito devolutivo, né, que é o primeiro efeito, né? Então, a apelação possui esse defeito, não está
fora, é um dos recursos previstos no nosso ordenamento jurídico, deve ser examinado nos planos de sua extensão, profundidade, com amplitude que vem sendo tratada no artigo 1013, parágrafo 1º, ao parágrafo 3º, né, do nosso Código de Processo Civil. A apelação também, em regra, a apelação tem efeito suspensivo, mas sabemos que existem hipóteses que não cabe esse efeito suspensivo. Essas hipóteses elas estão enumeradas no artigo 1012, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, em que a lei lhe retira esse efeito. Então, lá no 1012, parágrafo 1º, nós temos aqui como hipóteses a sentença que homologa a divisão ou demarcação, que é tratada no 588 e seguinte, e no artigo 574 seguinte do Código de Processo Civil. Outra hipótese é a sentença que condena a pagar alimentos que servem de subsistência do alimentante e pressupõe urgência, que não se coaduna, obviamente, né, com a suspensividade do recurso, óbvio. A mesma regra vale para a sentença que eleva o seu valor, né, o valor dos alimentos. Há uma controvérsia no que tange a respeito da sentença que reduz a divergência e posicionamentos diferentes, né? Ou também aquela que exonera o devedor de pagar. Bom, na opinião de Marcos Vinícius, como regra, é o efeito suspensivo, conforme, né, o artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 2, então só afasta, em caso de condenação de alimentos, se a sentença se limitar a reduzir ou exonerar o devedor do recurso, terá efeito suspensivo. Então, para Marcos Vinícius, o posicionamento dele é favorável nessas duas hipóteses, haver o efeito suspensivo. Caso contrário, não. Importante, aí eu faço um destaque aqui, os alimentos que se referem ao dispositivo são apenas a dos direitos de família, né? Aquele que é decorrente da obrigação dos familiares, pode decorrer do casamento, da união estável, né? Ou de um simples parentesco, dentro da limitação legal, não aqueles que decorrem de ato ilícito, aqueles alimentos que são devidos na apuração de responsabilidade civil, caso em que a apelação será provida de efeito suspensivo. Então o sujeito atropelou, matou um pai de família, foi condenado a pagar alimentos aos filhos, né? Então temos aí alimentos decorrentes do ato ilícito, apurado em responsabilidade civil, então nesse caso haverá efeito suspensivo. Outra hipótese, a que extingue sem resolução de mérito ou que julga improcedente os embargos à execução. A regra não vale para embargos de terceiro. Não se confundem, né? Lembrando aqui, embargos de terceiro não se confunde com embargo à execução. Se os embargos forem julgados parcialmente procedentes para reduzir o valor da execução, esta poderá prosseguir pelo valor reduzido. Não há que se falar em efeito suspensivo. Outra hipótese, a que julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem, e a arbitragem, só a título de curiosidade, coloquei aqui para vocês, ela ingressou no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 9.307 de 1996. Temos ainda a que decretar a interdição. Esse procedimento está regulado lá no artigo 747, né, e seguinte do Código de Processo Civil. Também não teríamos aqui o efeito suspensivo. E por último, nós teríamos também aqui confirmar ou conceder ou revogar tutela provisória. Então, se o juiz concedeu tutela provisória e proferiu sentença confirmando, não pode suspendê-la em razão de apelação. O mesmo vai ocorrer se a tutela for concedida na sentença. O efeito suspensivo só ficará excluído em relação àquela parte da sentença que foi objeto da tutela provisória. Se nela o juiz decidiu inúmeras pretensões, das quais apenas uma tenha sido antecipada, só em relação a ela o recurso não será recebido com efeito suspensivo. Já se a sentença
revogar a antecipação, ainda que a apelação possa ter efeito suspensivo, de maneira geral, não terá o condão de manter a tutela revogada. Com isso, a gente passa a mais um efeito, que é o chamado efeito regressivo. O efeito regressivo, a apelação só será adotada do efeito regressivo quando interposta contra a sentença de extinção sem resolução de mérito, ou então de improcedência liminar. Ora, veja só, o efeito regressivo é a possibilidade de retratação, é o efeito de retratação, que aqui no caso, nessas hipóteses, seria possível. Temos ainda a apelação com o efeito translativo, ela é dotada desse efeito porque permite ao tribunal conhecer de ofício matérias de ordem pública, ainda que não suscitadas, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, de um dos pressupostos processuais. E ainda poderíamos falar sobre o efeito expansivo, ela terá esse efeito expansivo, ou seja, a decisão por parte do tribunal poderá alcançar além, tanto de forma objetiva como subjetiva, além daquilo que foi previsto ali, foi articulado no recurso. Vamos dar um exemplo aqui, uma dívida onde há solidariedade. Então, seria um exemplo do que seria o efeito expansivo. E aí, para encerrarmos a nossa aula de hoje, qual seria a possibilidade de inovar na apelação? A regra geral, não é possível inovar na apelação, uma vez que o artigo 1013, parágrafo 1º, limita o objeto de apreciação e julgamento do tribunal às questões que foram suscitadas e discutidas, já no primeiro grau. Então, mas é óbvio, direito sempre tem exceção, então nós temos 3 situações em que o tribunal poderia examinar questões não apreciadas no primeiro grau. O artigo 493, ele nos fala que depois da propositura da ação, há alguns fatos de natureza constitutiva, modificativa ou extintiva do direito do autor que possa influir no julgamento de mérito, caso em que caberá tomá-lo em consideração. Esse dispositivo pode ser aplicado tanto no momento da sentença quanto também no julgamento de recurso. A outra hipótese seria quando a parte provar que deixou de alegar a questão de fato por motivo de força maior. E por último, quando houver matéria de ordem pública, que, embora não discutida anteriormente, pode ser conhecida de ofício no exame do recurso. Então, fora essas 3 exceções que nós acabamos de falar aqui, fora essas exceções, não é possível inovar na apelação. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje, nossa primeira aula de revisão sobre recursos, começando com apelação, e na semana que vem nós continuaremos com a nossa revisão sobre recursos em espécie. Então eu termino aqui, mais uma vez agradecendo a presença de todos, fazendo um pedido carinhoso para vocês aqui de se inscreverem no canal, convidar seus amigos para participarem do nosso canal, não deixar de dar aquele like, não esqueçam disso, conto com vocês, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima semana.